As profecias de Hildegard de Bingen. Introdução. Hildegard de Bingen nasceu no ano de 1098 d.C., também conhecida como Santa Hildegard, ou a Sibila do Reno. Era uma abadia beneditina alemã, escritora, compositora, mística cristã e visionária. Ela é uma das compositoras mais conhecidas da monofonia sagrada, além das mais gravadas na história moderna. Ela fundou os mosteiros de Rupertsberg em 1150 e Bingen em 1165. Escreveu textos teológicos, botânicos e medicinais, além de cartas, canções litúrgicas e poemas, enquanto supervisionava as iluminações em miniatura no manuscrito de Rupertsberg de seu primeiro trabalho. Civis. Sua profecia menciona a chegada de um grande cometa, que irá interferir no equilíbrio do planeta Terra, provocando terremotos, tempestades e maremotos. A chegada desse cometa é citada em diversas profecias. É importante notar que em vários textos antigos, há relatos de que as grandes destruições do passado, entre elas o dilúvio, foram ocasionadas pela aproximação de um grande cometa. Sua passagem interfere no equilíbrio do planeta Terra. Antes da passagem desse cometa, diz a profecia, que haverá uma grave crise econômica, através da qual grande parte da humanidade ficará pobre, com falta de muita coisa, e muitos passando fome. Isso será necessário para que muitos homens sejam rapidamente purificados do apego aos bens materiais, antes da grande destruição, que será ocasionado pela aproximação do cometa. Essa purificação através da pobreza e de muitas dificuldades, também é citada em diversas profecias. Nesse evento os Estados Unidos será devastado, dividido e grande parte do seu território submerso. Também as ilhas e as costas de muitas nações serão inundadas pela água. Início da profecia. Chegará o tempo em que príncipes e pessoas renunciarão à autoridade do Papa. Países se tornarão individuais e preferirão seus próprios governantes ao invés do domínio da Igreja. O Império Alemão será dividido. A propriedade da Igreja será secularizada. Os padres serão perseguidos. Após o nascimento do Anticristo, os hereges pregarão suas falsas doutrinas, sem perturbações, resultando em cristãos tendo dúvidas sobre sua santa fé. No fim dos tempos, a humanidade será purificada do apego ao mundo material, através de muitos sofrimentos. Isso será verdade especialmente para o clero, que será roubado de todas as propriedades. Quando o clero adotar uma maneira simples de viver, as condições melhorarão. Um vento forte se erguerá no norte, carregando neblina pesada e poeira mais densa por ordem divina, e encherá a garganta e os olhos das pessoas, para que parem de selvageria e sejam atingidos com grande medo. Depois disso, restarão tão poucos homens na terra que 7 mulheres brigarão por um homem, e dirão ao homem: case-se comigo para tirar a desgraça de mim. Pois naqueles dias seria uma desgraça para uma mulher ficar sem filhos, assim como era pelos judeus no Antigo Testamento. Depois disso, antes da chegada do cometa, muitas nações, com exceção dos bons, serão vasculhadas com falta de muita coisa e fome. A grande nação no oceano, que é habitada por pessoas de diferentes tribos e descendências, será devastada por terremotos, tempestades e maremotos. Será dividida em grande parte submersa. Comentário. Aqui talvez fazendo referência aos Estados Unidos. Em outras profecias interpreta-se acontecimentos similares também sobre o Reino Unido e a Irlanda. Continuando, essa nação também terá muitos infortúnios no mar e perderá suas colônias no leste através de um tigre e um leão. O cometa, por sua tremenda pressão, forçará o mar a fluir muito fora do oceano e inundará muitos países, causando muita falta e muitas pragas. Todas as cidades costeiras serão amedrontadas e muitas delas serão destruídas por maremotos, e a maioria das criaturas vivas será morta e até os que escaparem morrerão de uma doença horrível. Pois em nenhuma dessas cidades uma pessoa vive de acordo com as leis de Deus. A paz retornará à Europa quando a flor branca tomar posse novamente do trono da França. Durante esse período de paz, o povo será proibido de portar armas e o ferro será usado apenas para a fabricação de implementos e ferramentas agrícolas. Também durante esse período o solo será muito produtivo e muitos judeus, pagãos e hereges se juntarão à igreja. O filho da perdição, que reinará muito poucas vezes, chegará ao fim do dia de duração do mundo, até o momento correspondente ao instante, antes do sol desaparecer do horizonte. Depois de passar uma juventude licenciosa entre homens muito pervertidos, e no deserto, ela sendo conduzida por um demônio disfarçado de anjo de luz, a mãe do filho da perdição conceberá e dará à luz sem conhecer o pai. Em outra terra,
Ela fará os homens acreditarem que o nascimento de seu filho foi algo milagroso, visto que ela não indicará que teve um esposo, e ela ignorará e não dirá, como a criança que ela trouxe ao mundo foi formada no útero dela. E o povo o considerará um santo e qualificado para o título. O filho da perdição é aquele animal, aquela besta muito perversa que matará todos aqueles que se recusarem a acreditar nele, que se associará aos reis e sacerdotes, grandes e ricos, quem confundirá a humildade e estimará o orgulho, quem finalmente subjugará o universo inteiro por seus meios diabólicos. Ele conquistará muitas pessoas e lhes dirá: você pode fazer tudo o que quiser, renunciem aos jejuns, basta que você me ame, eu que sou seu Deus. Ele lhes mostrará tesouros e riquezas, e permitirá que se revoltem em todo tipo de festa, como bem entenderem. Ele os obrigará a praticar a circuncisão e outras observâncias judaicas, e lhes dirá: aqueles que acreditam em mim receberão perdão dos pecados e viverão comigo eternamente. Ele rejeitará o batismo e o evangelismo, e rejeitará em escárnio todos os preceitos que o Espírito deu aos homens da minha parte. Então ele dirá aos seus partidários: golpeie-me com uma espada e coloque meu cadáver em uma mortalha adequada até o dia da minha ressurreição. Eles acreditarão que ele realmente cedeu à morte e, por sua ferida mortal, ele fará uma aparência impressionante de ressuscitação. Depois disso, ele se comporá de uma certa cifra, que ele dirá que é uma promessa de salvação. Ele dará a todos os seus servos como sinal de nossa fé no céu, e eles ordenará que o adorem. Em relação àqueles que, por amor de meu nome, se recusarem a prestar essa adoração sacrílega ao filho da perdição, ele os matará em meio aos tormentos mais cruéis. Mas vou defender minhas duas testemunhas, Enoque e Elias, a quem reservei para esses tempos. Sua missão será combater o homem do mal e repreender os olhos dos fiéis a quem ele seduziu. Eles terão a virtude de operar os milagres mais brilhantes, em todos os lugares em que o filho da perdição espalhou suas más doutrinas. Enquanto isso, permitirei que esse malfeitor os mate, mas lhe darei no céu a recompensa de seus trabalhos. Mais tarde, porém, após a chegada de Enoque e Elias, o anticristo será destruído, e a igreja cantará com glória sem precedentes, e as vítimas do grande erro se aglomerarão para retornar ao rebanho. O homem do pecado nascerá de uma mulher ímpia que, desde a infância, terá sido iniciada nas ciências ocultas e nos ardis do demônio. Ela viverá no deserto com homens perversos, e se abandonará ao crime com tanto ardor, como pensará que é assim autorizada pelas revelações de um anjo. E assim, no fogo da concupiscência ardente, ela conceberá o filho da perdição, sem saber por qual pai. Então ela ensinará que a fornicação é permitida, declarando-se santa e honrada como santa. Mas Lúcifer, a velha e astuta serpente, encontrará o fruto do seu ventre com seu espírito infernal e possuirá inteiramente o fruto do pecado. Agora, quando ele tiver atingido a idade da humanidade, ele se estabelecerá como um novo mestre e ensinará doutrinas perversas. Em breve ele se revoltará contra os santos, e ele adquirirá um poder tão grande que, na loucura de seu orgulho, ele se elevará acima das nuvens, e, como no princípio, Satanás disse: sereis semelhante ao mais alto, e caiu. Então, naqueles dias, ele cairá quando dirá na pessoa de seu filho: eu sou o Salvador do mundo. Ele se aliará aos reis, aos príncipes e aos poderosos da terra. Ele condenará a humildade e exaltará todas as doutrinas do orgulho. Sua arte mágica fingirá os prodígios mais surpreendentes. Ele perturbará a atmosfera, comandará trovões e tempestades, produzirá granizo e raios horríveis. Ele moverá montanhas, secará riachos, reanimará a vegetação murcha das florestas. Suas artes serão praticadas sobre os elementos, mas principalmente sobre o homem. Ele esgotará seu poder infernal. Ele parecerá tirar a saúde e restaurá-la. Como assim? Enviando alguma alma possuída para um corpo morto, para movê-la por um tempo. Mas essas ressurreições terão curta duração. Ao ver essas coisas, muitos ficarão aterrorizados e acreditarão nele, e alguns, mesmo preservando sua fé primitiva, ainda assim irão até ele para cortejarem o favor do homem do pecado. E outros, mesmo não o indo, temem seu desagrado. E muitos serão desviados entre aqueles que, fechando os olhos interiores de suas almas, viverão apenas na observância das coisas exteriores.
Depois que o anticristo subir uma montanha alta e for destruído por Cristo, muitas almas errantes retornarão à verdade e os homens farão rápido progresso nos caminhos da santidade. Nada de bom entrará nele, nem poderá estar nele, pois ele será nutrido em lugares secretos, para que não seja conhecido pelos homens, e será imbuído de todas as artes diabólicas, e ficará oculto até a maioridade, nem mostrará as perversidades que serão nele, até que ele se saiba completo e superabundante em todas as iniquidades. Ele parecerá agitar o ar, fazer o fogo descer do céu, produzir arco-íris, raios, trovões e granizo, derrubará montanhas, secará córregos, removerá a vegetação de árvores, florestas inteiras e depois restaurá-las novamente aos olhos de todos. Ele também parecerá ser capaz de deixar os homens doentes, ou com boa vontade, perseguir demônios e às vezes até ressuscitar os mortos, fazendo um cadáver se mover como se estivesse vivo. Mas esse tipo de ressurreição nunca perdurará além de um pouco de tempo, pois a glória de Deus não a sofrerá. Aparentemente, ele será assassinado, derramará seu sangue e morrerá. Com perplexidade e consternação, a humanidade aprenderá que ele não está morto, mas despertou de seu sono mortal. Desde o início de seu curso, muitas batalhas e muitas coisas contrárias à dispensação legal surgirão, e a caridade será extinta nos homens. Neles também surgirão a amargura e a aspereza, e haverá tantas heresias que os hereges pregarão seus erros de maneira aberta e segura. Então haverá tanta dúvida e incerteza na fé dos cristãos que os homens terão dúvidas sobre qual Deus invocam, e muitos sinais aparecerão no sol e na lua, nas estrelas e nas águas e em outros elementos e criaturas, de modo que, como se fosse uma imagem, eventos futuros sejam preditos em seus presságios. Então, tanta tristeza ocupará os homens naquele momento, que eles serão levados a morrer como se por nada, ou seja, de angústias e pavor. Mas aqueles que são perfeitos na fé cristã, e que aguardam em grande contrição que Cristo deseja e ordena. E essas grandes tribulações continuarão assim, enquanto o filho da perdição abrir a boca nas palavras da falsidade dos seus enganos. O céu e a terra tremerão juntos. Mas após a queda do anticristo, a glória do Filho de Deus será aumentada. Assim que ele nascer, ele terá dentes e pronunciará blasfêmias. Em suma, ele será um diabo nato. Ele emitirá gritos de medo, fará milagres e mergulhará no luxo e no vício. Ele terá irmãos que também são demônios encarnados em corpo de homem e, aos 12 anos, eles se distinguirão em brilhantes realizações. Eles comandarão uma grande força armada, que será apoiada pelas legiões infernais. Depois que o filho da perdição tiver cumprido todos os seus desígnios malignos, ele reunirá todos os seus crentes e lhes dirá que deseja subir ao céu. No momento de sua ascensão, um raio atingirá no chão e ele morrerá. A montanha onde ele foi estabelecido para a operação de sua ascensão, em um instante será coberta por uma nuvem espessa que emite um odor insuportável de corrupção verdadeiramente infernal. À vista de seu corpo, os olhos de um grande número de pessoas se abrirão, e eles serão levados a ver seu erro miserável. Depois da triste derrota do filho da perdição, a esposa do meu filho, que é a igreja, brilhará com uma glória sem igual, e as vítimas do erro ficarão impressionadas ao reentrar no redil. No dia seguinte, após a queda do anticristo, o tempo da graça terminará, e os homens já não poderão mais adquirir conhecimentos, pois daí em diante não poderá mais aprender. Esse é o segredo que a divindade reservou para si mesmo. Fim. Comentário do editor. Como de costume, para a meditação, deixamos no final um trecho do texto gnóstico, Retorno ao Eu Eterno, que diz: mesmo aqueles que possuem certa percepção espiritual, não entendem que precisam encontrar a verdade enquanto ainda estão vivos, pois depois que o corpo morrer, eles estarão nas mãos das autoridades. Terão que passar por uma revisão, em seguida um julgamento, e serão jogados em outra carne para a servidão. Há sempre muita dor quando eles descobrem que desperdiçaram suas vidas. Mas cada vida nova é uma chance nova. Quando eles encontrarem a palavra doadora de vida, eles mudarão sua forma de viver, permanecendo com o conhecimento e a sabedoria em seus corações até a hora chegar. E fazendo isso, eles passarão pelos portões de todas as autoridades sem medo. E eles se despirão do fardo da escuridão, que é o corpo,
e serão batizados 3 vezes. Eles serão recebidos por aqueles que entregam as vestimentas eternas, a luz perfeita do Espírito, porque eles não são estranhos a eles. E eles se dirigirão para o lugar mais alto, já que se tornaram dignos das glórias indescritíveis, pois eles rejeitaram o mundo e os poderes para serem livres da escravidão do esquecimento. E eles habitarão lá para sempre, com os grandiosos, os imortais, na luz do Pai eterno. E eles aprenderão da sabedoria imperecível perfeita. E eles viverão e nunca mais morrerão. Quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal e acompanhem nossos outros audiobooks. Até a próxima.